Na hora de pagar uma compra, quem não gosta de ganhar aquele descontinho? Mas para o comerciante, sobre o desconto que ele concede a você, ele tem que pagar ICMS? Olá, tudo bem? Eu sou Alan Martins, sou professor do SERS, autor da editora Juspodium e auditor fiscal, agente fiscal de rendas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Esse aqui é o Minuto Tributário, uma dica que periodicamente compartilho com você para ajudar no seu aperfeiçoamento nessa disciplina que é muito importante nos concursos públicos e também na prática profissional de quem atua na área tributária. E hoje o tema é de legislação tributária do ICMS, uma questão que sempre gera muita dúvida, diz respeito aos descontos. Quando numa transação comercial, na venda de uma mercadoria ou na prestação de um serviço, há a negociação de um desconto. O vendedor ou o prestador do serviço, que é contribuinte do ICMS, que tem que pagar o imposto, ele deve incluir o valor descontado na sua base de cálculo, ou seja, o seu cliente, aquele que adquire a mercadoria ou que contrata o serviço, leva um bom desconto para casa. Mas sobre esse desconto, tem que pagar imposto? Depende. E não é porque eu estou ficando em cima do muro, é porque há duas espécies de descontos e cada desconto tem um tratamento diferente. Quando eu falo em base de cálculo do ICMS, eu tenho que levar em consideração que o desconto pode ser condicional ou incondicional. O desconto condicional, como o próprio nome diz, é aquele desconto concedido sob alguma condição. Por exemplo, eu te faço a mercadoria com 10% de desconto, desde que você pague antecipadamente o preço pactuado. Ou então, tem desconto se você adquirir mais de 100 unidades. Percebeu? Trata-se de um desconto condicional. Pois bem, de acordo com a legislação do ICMS, quando o desconto é condicional, ele integra a base de cálculo. Então, ele entra na base de cálculo do imposto, integra desconto condicional à base de cálculo do ICMS. E por integrar a base de cálculo do ICMS, significa que eu estou pagando imposto sobre o desconto que concedi para o meu cliente. A outra modalidade de desconto é o desconto incondicional. O desconto incondicional, por sua vez, ele não integra a base de cálculo do imposto. Ele não entra na base de cálculo do ICMS. O que significa dizer que eu não estou pagando ICMS sobre o valor descontado quando o desconto é incondicional. Ou seja, aquele desconto que é concedido sem nenhuma condição, por total liberalidade, sem exigir nenhuma contraprestação do cliente. Então, essa mercadoria está por 10% de desconto. Este serviço eu estou hoje prestando com 20% de desconto. Sem nenhuma condição, esse desconto incondicional não entra na base de cálculo, logo eu não estou pagando ICMS sobre ele, uma vez o concedendo. Para você entender direitinho, eu vou trazer aqui dois exemplos práticos, um com desconto incondicional e outro com desconto condicional. O nosso primeiro exemplo é um exemplo de desconto condicional. Se é desconto condicional, entra ou não entra na base de cálculo? Sim, então eu vou pôr sim, porque ele entra na base de cálculo. O exemplo é de uma operação de saída de mercadoria, que é regida lá pelo artigo 13, inciso 1, da Lei Complementar, vou colocar aqui para você, 87 de 96, a Lei Candir. Os estados, cada estado tem a sua legislação local que vai repetir essa disposição de base de cálculo para saídas de mercadorias, combinado com o parágrafo 1º. A operação é uma operação de R$100 mil com o desconto condicional de 5%.
um seguro sobre a transação comercial de R$ 500. E a exigência de juros da operação, não são juros de instituição financeira, de financiamento à parte, é juro cobrado pelo comerciante do seu cliente de R$ 1.500 e um frete de R$ 3.000. Esse frete o comerciante está cobrando do cliente. E aí é o frete que entra na base de cálculo, é o frete que a gente chama de frete CIF, né? Então seguro, custos, frete entram na base de cálculo quando o comerciante cobra de seu cliente, quando o remetente da mercadoria cobra do destinatário. Então, nesse caso aqui, a base de cálculo, como em qualquer operação de ICMS de saída de mercadoria, ela compreende o valor da operação, mais os seguros, mais os juros, e o frete também vai entrar, porque é frete CIF, que é cobrado do destinatário. Então, ele entra na base de cálculo do imposto. A base de cálculo vai ser igual ao valor da operação. Como se trata de um desconto condicional, o desconto condicional entra na base de cálculo, ele faz parte da base de cálculo. Então, se a operação é uma operação de R$100.000, o preço da mercadoria é R$100.000, esses R$100.000 vão entrar totalmente na base de cálculo, porque o desconto faz parte da base de cálculo. Então, os 5% que eu tiro, na verdade, meu cliente vai pagar 95 mil, porque eu dei o desconto para ele de 5% condicional. Se a condição for satisfeita, ele vai pagar 95 mil. Mas, independentemente dele pagar 95 mil, para fins de imposto, para fins de ICMS, eu tenho que considerar R$100.000 de base de cálculo. Então, a base de cálculo vai ser 100 mil, mais o seguro, mais os juros, mais o frete. A base de cálculo, no caso aqui, vai ser uma base de cálculo de R$105.000. E se o desconto for incondicional? Quando o desconto é incondicional, esse segundo exemplo aqui, o desconto não entra na base de cálculo. Então, a mesma fórmula, base de cálculo, valor da operação, mais seguros, mais juros, mais frete CIF. Eu tenho aqui, então, o valor da minha base de cálculo, de acordo com a legislação do ICMS, artigo 13, inciso 1, combinado com o parágrafo 1º da Lei Complementar 87/96, ou da lei estadual, da lei do seu estado. E aí nós temos, a partir dali, que calcular o valor da operação, em que eu vou desconsiderar o desconto. Então, o meu valor de operação vai ser igual aos 100 mil, menos os 5% de desconto. Se você preferir, você pode fazer a conta 100 mil vezes 0,95. Você vai encontrar, então, como base de cálculo, R$95.000 aqui como valor da operação. Por quê? Porque eu estou tirando o desconto, porque esse desconto é incondicional e não entra na base de cálculo. Então, base de cálculo é igual a 95 mil, mais 500, mais 1.500, mais o meu frete. Base de cálculo agora passa a ser R$100.000, porque eu extraí dessa base de cálculo o desconto condicional. Legal? E aí, gostou da dica? Se gostou da dica, faz o seguinte, dá um like aí nesse vídeo, deixa seu comentário, sua pergunta, sua dúvida de legislação do ICMS a respeito desse assunto sobre o qual estou comentando no vídeo, e não deixa de se inscrever no canal aqui do Professor Alan Martins para poder receber as notificações acionando o sininho de todos os demais vídeos. Por hoje é só, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!